Esses dias eu estava dando aula de Lógica 2, né? E aí eu estava falando que uma das motivações do desenvolvimento do cálculo de predicados no final do século XIX foi de formalizar a parte da matemática, né? E ao mesmo tempo eu estava numa reunião do LOTEC, né, nosso grupo de pesquisa em lógica, e eu estava vendo que o pessoal estava com algumas dificuldades em teoria dos conjuntos, né? Aí eu tava pensando assim que dá pra fazer várias brincadeiras legais com teoria dos conjuntos e lógica, né? Aí eu baixei esse livro aqui, um livro que eu nunca li, não sei nem se é um bom livro ou é um mau livro, né? Acho que era um dos poucos que tinha em português, né? E aí eu pensei aqui em pegar as partes de teoria dos conjuntos e ver como é que dá para tanto expressar conceitos usando o cálculo de predicados, como também como existe algum tipo de homorfismo, né? Algo parecido na estrutura do cálculo de predicados com o da teoria dos conjuntos, tá? Então, pensei aqui em começar na parte aqui que fala sobre a relação de inclusão. Vamos lá. Estou pensando em fazer uns 3 vídeos, né? Esse vídeo aqui sobre relação de inclusão e de igualdade, um sobre interseção e união, e um sobre complemento e diferença, tá? Então, primeiro ponto que eu queria chamar a atenção aqui para vocês é na definição de subconjunto, né? Então aqui, ó, subconjunto. Um conjunto A é denominado subconjunto de um conjunto B, ou A está contido em B, ou ainda A é parte de B, se todo elemento de A também é um elemento de B. O primeiro ponto que eu queria chamar a atenção aqui é que ele, de fato, utiliza aqui uma notação próxima do cálculo de predicados, né? Você vê aqui, eles têm um incondicional, a gente tem um tipo de bicondicional, né? Esse aqui ele está querendo expressar que é um tipo de definição, algo desse tipo, né? E você tem aqui o x pertence a A, x pertence a B. Esse aqui é o primeiro ponto interessante, né? Essa relação aqui de pertinência, né, de um elemento pertencer a um conjunto, ela pode parecer que é uma relação estranha à lógica, né? Por quê? Porque tem um símbolo aqui estranho que não está na linguagem do cálculo de predicados, né? O símbolo está no meio, né? Geralmente no cálculo de predicados a gente expressa uma relação desse, assim, né? X, R, A. Mas a relação de pertinência, ela é exatamente esse tipo de relação, é só uma questão de notação, tá? E tem um ponto aqui também interessante, é que ele está aplicando aqui, falando dos conjuntos com letra maiúscula, né, e elementos com letra minúscula, mas isso também não é necessário, né, porque conjuntos podem ser elementos de conjuntos, né? Então, na verdade, tanto conjuntos quanto elementos de conjuntos são objetos, né? Então, aqui a gente poderia definir, né, A está contido em B se para todo x, né, se x é um elemento de A, e por isso eu vou até colocar em minúsculo A, tá? Então, x é um elemento de B, né? Então, aqui, isso aqui parece, por exemplo, a universal afirmativa da silogística de Aristóteles, né? Então, isso aqui é um ponto importante, tá? E aqui até ele fala assim, ele dá exatamente essa leitura, né? A é um subconjunto de B, quer dizer que qualquer que seja x, né, para todo x, se, né, aqui o condicional, se x pertence a A, né, a gente está expressando essa relação de pertencimento, né, que a gente poderia expressar assim, né, se x está na relação com A, então x está na relação com B. Sem problema nenhum, tá? É a mesma coisa que está escrito em cima e embaixo. Só questão de notação. A gente está acostumado a usar o pertence daquela maneira, tá? Então, isso aqui é um primeiro ponto. E aí, aqui depois, eles fazem uma noção de subconjunto próprio, né? Então, o símbolo de subconjunto, como a gente pode ver aqui, ele é assim. E o símbolo de subconjunto próprio, aqui ele está colocando assim, né? Mas é mais comum a gente, né? Tipo, negando essa igualdade aqui embaixo, mas é mais comum a gente usar só assim mesmo.
né? E como é que é subconjunto próprio? Aqui ele dá a definição aqui embaixo, ó. Um conjunto A... Ah, tá, aqui não. Cadê? Se usamos... Tananã. Então, A é um subconjunto próprio. X A é um subconjunto próprio de B, se e somente se A é um subconjunto de B e existe um elemento que está em B e não está em A. Ou, como ele escreveu aqui, A está em B, mas A não é igual a B. Né? Vou deixar isso aqui para depois, porque eu decidi falar da igualdade de conjuntos depois de falar da relação de inclusão, tá? E aqui, ele está explicando aqui, ó, quando é que A não é um subconjunto de B, né? Então, quando é que A não é um subconjunto de B? Se existe pelo menos um elemento de A que não pertence a B. Como é que a gente expressaria isso no cálculo de predicados? Então, A não é um subconjunto de B, né? Eu estou usando minúsculo. A não é um subconjunto de B, né? Esse aqui, porque é para definição, se existe um X, né? Tá o quê? X pertence a A, eu estou usando minúsculo, e X não pertence a B. Né? Eles negam assim, não pertence a B. Né? Se a gente tivesse... Aqui é o mais usual, né? Você negar assim, botar o Ezinho cortado. Mas se a gente estivesse usando a relação aqui, a gente poderia simplesmente negar normalmente. X, né? Se X está na relação com B, não é o caso, né? Então aqui seria existe, né? X, que tá o quê? X está na relação com A e X não está na relação com B. Tá? É isso aqui que ele está dizendo embaixo. Tá? E qual é o ponto importante aqui, gente? O ponto importante, um ponto interessantíssimo aqui é que essa afirmação aqui, né, que A não é um subconjunto de B, obviamente ela tem que ser a negação de A é um subconjunto de B. E você consegue ver isso muito facilmente usando a lógica, né? Então, quando é que A é um subconjunto de B? Quando para todo X, né, se X pertence a A, então X pertence a B. Vou tentar fazer essa derivação aqui, né, já que a gente, lá no meu curso de lógica, a gente não estudou ainda dedução natural, nenhum sistema de prova. Vou tentar aqui usar algumas equivalências e tabela de verdade, né? Então isso também talvez deixe o vídeo mais fácil para muita gente, né? Então um primeiro ponto importante é que o quantificador para todo x, né? Quando eu digo para todo x, tananã, isso daqui é a mesma coisa de eu dizer não existe um x que não. Né? Se eu falo para todo x, x é um filósofo, todos são filósofos, eu estou dizendo que não existe alguém que não é filósofo, tá? Então, a princípio, isso daqui, ele seria equivalente a não existe um x, não, x pertence a A, então x pertence a B. Né? Então, aqui, gente, eu tenho a negação de um condicional. Né? Então, quando é que o condicional é falso, gente? Um condicional é falso quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso, né? Vocês lembram da tabela de verdade do condicional, né? Em que eu tenho A, vamos dizer que são proposições qualquer, tá? Se A, então B. Então aqui eu tenho V, V, F, F, V, F, V, F. Isso aqui então fica V, F, V, V. Então o condicional só é falso nessa linha aqui, quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Então, quando é que esse condicional aqui é falso? Ou seja, quando é que a negação dele é verdadeira? Quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Né? Então, perceba que essa fórmula de baixo é exatamente X não é um subconjunto de B, como está ali no livro. Então, essa aqui de cima diz que
ou que A, essa daqui diz que A é um subconjunto de B, e essa aqui diz que A não é um subconjunto de B. E elas são uma a negação da outra, né? Então, você vê que é interessante isso. Você vê aqui que aqui ele fez exatamente a definição, né? Não existe um X, tá ok. Desculpa. Então, aqui ele está dizendo que X é um subconjunto de A, ou que A é um subconjunto de B ainda, né? Porque elas são equivalentes, desculpe. Aí, quando eu negar essa, eu vou ter uma dupla negação. Vou ter uma dupla negação. Aí, como tem uma dupla negação, elas se cancelam, né? De modo que essa fórmula aqui diz que A não é um subconjunto de B, tá? Isso aqui. Então, essas três fórmulas aqui são equivalentes. Elas estão dizendo a mesma coisa. Então, se A é um subconjunto de B, não existe um X que pertence a A e não pertence a B, né? Ou dizendo de outro modo, todo X que pertence a A pertence a B. Se existir um X que pertence a A e não pertence a B, então A não é o subconjunto de B, né? Você vê que a gente consegue fazer essa negação aqui utilizando a lógica, como no livro está aqui a negação e tudo mais, né? Esse aqui é o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção. Deixa eu ver aqui o que tem mais de interessante nesse capítulo, né? Como eu disse, eu não li, passei os olhos rápidos, né? Que esse exemplo 3 aqui eu achei interessante. Ele fala o seguinte: demonstre que o conjunto vazio é um subconjunto de qualquer conjunto, né? O conjunto vazio, em teoria dos conjuntos, geralmente a gente utiliza esse símbolo aqui para expressar ele, né? Para denotar ele. E acho que é um axioma, ou por definição, a gente tem isso aqui, ó. Para todo x, x não pertence ao conjunto vazio. Isso aqui é a definição do conjunto vazio, né? O conjunto vazio é tal que, para todo x, x não pertence ao conjunto vazio. Aqui é a definição do conjunto vazio. Fazendo aquela correlação entre o quantificador universal e existencial, isso daqui é equivalente a não existe um x não pertence ao conjunto vazio. Agora perceba o seguinte: isso daqui, né, não pertence, já é uma negação. Então, isso daqui, na verdade, está dizendo a mesma coisa de que não existe um x, tal que não é o caso de x pertence ao conjunto vazio. Dupla negação, mesma coisa na lógica clássica pelo menos, cancela uma a outra. Então, o conjunto vazio é tal que não existe um x que pertence a ele. Tá? Então, essas duas são duas maneiras de você expressar o que é o conjunto vazio de maneira equivalente, tá? Elas querem dizer a mesma coisa. Para todo x, x não pertence ao conjunto vazio, ou não existe um x que pertence ao conjunto vazio. Então, vamos lá. Exemplo 3. Demonstre que esse conjunto aqui, que tem essa propriedade, é um subconjunto de qualquer conjunto, né? Então, vamos lá. Vou fazer aqui a demonstração. Então, se o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto, então, né, para todo x, né, vamos pegar aqui um conjunto arbitrário, tá? Aqui eu poderia botar outro quantificador, mas vamos pegar um conjunto arbitrário, A. Eu não sei nada sobre A. E eu quero provar que para todo x, se x pertence ao conjunto vazio, então x pertence a A, em que A é um conjunto arbitrário, né? Então, essa aqui é a minha premissa 1. Qual é a minha premissa 2? Para todo x, x não pertence ao conjunto vazio. Certo? Isso aqui é a definição do conjunto vazio. Isso aqui é a minha premissa 2. Perceba um ponto, gente. Esse condicional aqui
ele nunca o antecedente dele nunca é satisfeito, né? Nem para nenhum x, qualquer x que eu substituir aí, ele nunca vai pertencer ao conjunto vazio. Por quê? Porque a gente sabe que para todo x, x não pertence ao conjunto vazio. Então aqui, o que é que você tem? Você tem, pela tabela de verdade do condicional, né? Então, como é que é a tabela de verdade do condicional? Eu tenho aqui A, B, A implica B, né? Tinha feito antes. Então, aqui eu tenho V, V, F, F, VF, VF, né? A tabela do condicional, ela é assim. Então, perceba, um condicional com antecedente falso é sempre verdadeiro, né? Então, esse condicional aqui, de 1, ele sempre tem um antecedente falso. Então, ele é sempre verdadeiro. Então, ele é verdadeiro para todos os x. Qualquer x que eu substituir aí, qualquer elemento que eu escolher, se ele é um elemento do conjunto vazio, de fato, ele é elemento do conjunto A de qualquer conjunto, na verdade, né? E daí se segue, então, que o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Tá? Isso aqui foi uma demonstração direta, né? Vamos ver como foi que ele escreveu aqui a demonstração direta dele, ver se está parecida, se tem algum ponto melhor do que a minha. Né? Aqui eu poderia fazer, de fato, a demonstração direta usando dedução natural, né? Fazer realmente uma prova lógica. A partir dessas premissas, a partir dessa premissa aqui, 2, eu consigo provar 1. Né? Então, aqui eu falei que era a premissa, na verdade, nessa aqui é o que eu quero provar. Né? E minha premissa é essa daqui, que é a definição do conjunto vazio. Né? Então, como é que eu vou fazer? Vou fazer aqui um rascunho de prova, tá? Então, minha premissa é essa daqui de baixo. Né? Para todo x, x não pertence ao conjunto vazio. Isso aqui é uma premissa. Aí, o que eu vou fazer? Vou supor para um elemento arbitrário, vamos dizer assim, A não, porque tem um A ali, né? Sei lá, B. Vamos supor que B pertence ao conjunto vazio, né? Mas aqui eu tenho uma contradição, porque para todo x, x não pertence ao conjunto vazio. Eu posso tirar de 1, o 3 aqui ele sai de 1, né? Porque aqui eu tenho um quantificador universal, eu estou instanciando para B. Só que agora aqui 2 e 3, ela é uma contradição, né? Então é uma contradição. Aí, de 2 e 3 seria uma contradição. Por princípio da explosão, eu posso dizer que B... Eu posso dizer qualquer coisa aqui a partir da contradição. De modo que eu supus que B pertence ao conjunto vazio e concluí que B pertence a A. Como B é arbitrário, é um elemento qualquer, eu posso concluir... Né? Então, vou fazer aqui por partes. Eu posso concluir que, por introdução do condicional, que se B pertence ao conjunto vazio, B pertence a A. Né? Como B é um elemento arbitrário, eu posso introduzir o quantificador universal. Posso universalizar o que eu disse para B para todos x. Né? E essa aqui é uma prova direta. Né? Então vamos ver como foi que ele fez a prova direta. Dado que A é arbitrário, devemos demonstrar que x pertence... Estou no 3 aqui. Dado um conjunto A qualquer, devemos demonstrar que o conjunto vazio é subconjunto de A. Assim, desejamos demonstrar que um elemento arbitrário, né, exatamente o que eu fiz aqui, o B, pertence a... Se ele pertence ao conjunto vazio, ele também pertence a A. Mas, dada a definição do conjunto vazio, ele não tem nenhum elemento, é certamente verdade que todo... que ele fez por cima, é verdade todo elemento que pertence ao conjunto vazio é elemento de A, porque ele não tem nenhum, né? Mas aqui eu fiz a prova mais diretamente, tá? E a gente poderia também provar isso daqui por contradição,
né? Como é que é a contradição? A gente supõe a negação do que a gente está querendo provar, né? A gente está querendo provar isso daqui, então vamos supor, se traz aqui quer dizer suposição, né? Supor a negação disso, né? Supor a negação disso. Ah, tá. E aqui eu tenho que ter a premissa de que... Aqui vai ser mais fácil se eu colocar a premissa assim, tá? Não existe um X, tal que X pertence ao conjunto vazio. Isso aqui é a premissa, isso aqui é a suposição. Eu mostrei para vocês lá que isso daqui era equivalente a existe um X, né? Tal que X pertence ao conjunto vazio e X não pertence a, né? E aqui é o seguinte, então, dada a minha suposição, eu sei que existe pelo menos um X que não pertence ao conjunto, que pertence ao conjunto vazio e que não pertence a A. Vamos escolher um desses X's aí. Eu não sei nada sobre esse X, vou chamar ele de B. Eu posso chamar ele de B porque B é uma constante que não está ocorrendo em nenhuma premissa. É um B arbitrário, é um nome arbitrário. Chamar de zero, não importa. Tá? Então, aqui, de 3 eu tiro que B pertence ao conjunto vazio e B não pertence a A. Né? A parte que me importa é essa primeira parte aqui. B pertence ao conjunto vazio. Então, por eliminação da conjunção, eu vou escrever que B pertence ao conjunto vazio. Beleza? Mas a partir de 1, né? Então, se B pertence ao conjunto vazio, eu posso concluir que existe um X que pertence ao conjunto vazio. Né? Mas isso está em contradição com 1. Símbolo aqui de contradição. Então, eu supus isso. Supus que nem todo X que pertence ao conjunto vazio pertence a A, e cheguei à contradição. Daí, por prova indireta, né, poderia introduzir a negação e eliminar a dupla negação, eu posso concluir que, para todo X, se X pertence ao conjunto vazio, então X pertence a A. Ou seja, o conjunto vazio é um subconjunto de qualquer conjunto A. Tá? Isso aqui é a prova. Vamos ver como é que ele faz. Apresentamos a técnica de demonstração por contradição. Deixa eu chegar mais perto aqui, talvez. Apresentamos a técnica de demonstração por contradição, um tipo de demonstração indireta muito empregada em matemática, cujo procedimento geral é o seguinte. Vou até ler aqui para a gente ir aprendendo. Supomos a afirmação. Supomos que a afirmação que a gente quer provar seja falsa, né? Foi o que eu fiz aqui, tá vendo? 2. Se a afirmação é falsa, então sua negação deve ser verdadeira, né? Ou seja, exatamente. Estou supondo que é falsa, por isso eu supus que a negação é verdadeira. Demonstrando que a negação conduz a uma contradição, né? De fato, conduz a essa contradição aqui. Já com algo que nós conhecemos previamente, que era aqui nossa premissa, né? Que é a definição do conjunto vazio. Como consequência, a negação que está em 2 tem que ser falsa. Portanto, a afirmação é verdadeira. Então, exatamente o procedimento que eu fiz. Dado um conjunto A qualquer, devemos demonstrar que o vazio é subconjunto de A. Suponhamos, por contradição, que o vazio não é subconjunto de A, que eu fiz aqui, né? Se o vazio não é subconjunto de A, como eu defini lá em cima, existe um X que pertence a vazio e não pertence a A. Acho que eu deletei aqui já, né? Esse aqui, tá vendo? Se vazio não é subconjunto de A, então existe um X que pertence a vazio e não pertence a A. É o que está ali em 3. Mas a existência de pelo menos um elemento de A, né? Aqui teve tive que instanciar o quantificador, eliminar a conjunção, mas cheguei a esse ponto aqui. A existência de pelo menos um elemento que pertence ao conjunto vazio contradiz a própria definição do conjunto vazio, ou seja, 6 está em contradição com 1. Logo, a suposição de que vazio não é o subconjunto de A é falsa, portanto, vazio é subconjunto de A, para qualquer A. Né? Então, foi basicamente isso que a gente provou, né?
Então é interessante, né? Que as provas dos matemáticos, né, também não ia ter tempo de ficar fazendo todos os passos assim como uma prova lógica bem formalizada, mas você vê que o que ele está escrevendo ali, por mais que ele não esteja fazendo uma prova de dedução natural, ele está seguindo os passos da prova de dedução natural, tá? Ele não está fazendo isso, muitas vezes, porque seria chato, né? Mas ele está aplicando o cálculo de predicados, né? Vamos ver esse aqui, ó. Esse aqui também eu tinha marcado, o exemplo 4. Conforme mencionamos na seção 1.3 do conjunto universo, todos os conjuntos que consideramos em um particular estudo de interesse são subconjuntos do conjunto universo, né? O conjunto universo, vamos chamar ele de U, ele é para todo x, x pertence a U. Então esse U aqui é o conjunto universo. Então essa é a definição do conjunto universo. O conjunto universo é tal que para todo x, x pertence a U. Beleza, então demonstra que todo conjunto é subconjunto do conjunto universo. Tá? Então o que eu quero provar? Que para todo x, se x pertence a A é um conjunto arbitrário, então x pertence a U, né? Então, como é que a gente vai provar? Como a gente quer provar um condicional, a gente vai... Esse aqui que a gente quer provar, né? Esse aqui é a premissa e isso daqui é o que a gente quer provar. Como a gente quer provar? Isso aqui é a premissa, isso aqui é o que a gente quer provar. Vamos lá, 2. Como que a gente quer provar é um condicional, né? A gente vai supor o antecedente e tentar derivar o consequente. Então, vamos supor que x pertence a B, para um B arbitrário, né? Ora, se x a partir de 1, né? Se todo x, desculpa, que B pertence a A, né? B é um elemento arbitrário e esse B pertence a A, que é nosso conjunto arbitrário. Só que de 1, se todo x pertence a U, então é verdade que B pertence a U. Ora, eu supus que B pertence a A, concluí que B pertence a U, logo, se B pertence a A, então B pertence a U, né? Por introdução do condicional. Porém, como B aqui é uma constante, foi uma constante arbitrária, introduzida arbitrariamente, né? Ele não ocorre em nenhuma premissa, né? Eu não sei nada sobre B, eu não estou assumindo nada sobre B, né? Isso quer dizer, ele não ocorre em nenhuma premissa. Eu posso generalizar tudo que eu falei de B para um x qualquer. Então, para todo x, se x pertence a A, então x pertence a U. E esse daqui é exatamente o que a gente queria provar. Então, todo o conjunto do universo, todo conjunto é subconjunto do conjunto do universo, inclusive o conjunto vazio, né? Porque o conjunto vazio é subconjunto de todos os conjuntos, inclusive do conjunto do universo. Vamos ver como é que ele prova. Dado que A é um conjunto sob discussão, todos os seus elementos estão sob discussão. Não entendi o que ele quis dizer aqui. Ora, o conjunto do universo U é, por definição, o conjunto de todos os elementos sob discussão, né? Então, assim, vamos supor um elemento qualquer, né? Ele está fazendo mais ou menos isso. Vamos supor um elemento qualquer de A, que eu chamei aqui de B. Ora, ele está em U, porque todo mundo está em U. Logo, todo elemento de A está em U. Basicamente isso que ele está falando, tá? Então, aqui outro ponto importante. Vamos ver se eu encontrei aqui outra coisa. Essa parte aqui é bastante interessante. 5.2. Propriedades da inclusão de conjuntos, né? Então, perceba que a noção de inclusão, ela é definida a partir de um condicional, né? Então, A é subconjunto de B se somente se... Para todo x, se x é elemento de A, então
X é elemento de B. Essa aqui é a definição de subconjunto. Perceba que essa definição, isso aqui é só... Poderia colocar assim, ó, é igual por definição. É isso que quer dizer essa palavra. Então, a definição é para todo X, se X pertence a X pertence a B. Perceba que essa definição, ela é feita com o condicional. Né? A gente poderia, para provar que se X pertence a X pertence a B, a gente escolhe um X arbitrário, né? B pertence a A e B pertence a B. Né? B pertence a A e vamos provar que para esse X arbitrário que B pertence a B. Se a gente... Então, a gente poderia pensar o seguinte, ó, que A é subconjunto de B. Vamos usar aqui agora a lógica proposicional, para ficar mais simples. Isso, por definição, quer dizer o seguinte, que se um B arbitrário pertence a A, usamos B aqui, se um C arbitrário pertence a A, esse C arbitrário pertence a B. Né? Então, vamos usar a proposição A, diz o seguinte, esse C arbitrário pertence a A. E a proposição B diz, esse C arbitrário pertence a B. Então, o A é subconjunto de B, ele pode ser expresso por um condicional. A saber, o condicional cujo antecedente é, seja C um membro arbitrário de A, ou um elemento arbitrário, algo, seja C um elemento arbitrário, A quer dizer que C pertence a A e B quer dizer C pertence a B. Né? Então, a relação de subconjunto, ela é expressa por um condicional. De modo que as propriedades da inclusão de conjuntos serão as mesmas propriedades do condicional. Né? Então, vamos lá, propriedade reflexiva. O que a propriedade reflexiva diz? Se A, então A. Agora aqui fazendo lógica proposicional, tá? Se A, então A é uma tautologia. A gente pode mostrar aqui facilmente na tabela de verdade. Né? Quando é que a condição não é falsa? Quando o antecedente é verdadeiro, o consequente é falso. Na primeira linha, o antecedente é verdadeiro, o consequente é verdadeiro. Ele é verdadeiro. Na segunda linha, o antecedente é falso, e o consequente é falso. O condicional é verdadeiro. Né? Então, todo A implica ele mesmo. Essa é a propriedade inflexiva. Essa antissimétrica aqui, eu poderia deixar para quando eu falasse da identidade de conjuntos. Né? Porque a identidade de conjuntos, a gente vai ver que ele é expresso pelo um bicondicional. Mas a propriedade antissimétrica, então, ela diz o seguinte. Se A implica B e B implica A, então A se somente se B. Né? Se eu tenho a seta para um lado, tenho a seta para o outro, eu tenho a seta para os dois. Né? Então, se um C arbitrário pertence a todo elemento arbitrário de A, se todo elemento de A é um elemento de B e todo elemento de B é um elemento de A, então um elemento arbitrário X ele é elemento de A, se somente se ele for elemento de B. Né? E a terceira propriedade, transitividade, também é a propriedade que o condicional tem. Aqui é se, né? Se A implica B, se A implica B e B implica C, então adivinha, A implica C. A implica C. Né? E essa propriedade é tão caso que aqui logo depois ele dá um exemplo bastante interessante aqui sobre a propriedade transitiva. A propriedade transitiva da relação de inclusão de conjuntos constitui a base do raciocínio dedutivo, sob um modo que classicamente se denomina silogismo. Um exemplo de silogismo tipicamente aristotélico é o seguinte: todo humano é um animal, todo animal é mortal, portanto, todo ser humano é mortal. Esse aqui é o silogismo bárbaro da primeira figura, três universais afirmativas. Mas perceba, quando eu falo, né, eu estava explicando para vocês como expressar
as proposições categóricas em cálculo de predicados, né? Quando eu falo todo ser humano é um animal, eu estou falando o seguinte: para todo x, se x é humano, então x é um animal. Todo animal é mortal? Para todo x, se x é animal, então x é mortal. Todo humano é mortal? Então, para todo x, se x é humano, então x é mortal. Né? Agora perceba um ponto, tá? Conjuntos, eles são entidades estranhas. Em que sentido? Né? Como eu falei para você, um conjunto ele pode ser elemento de si mesmo. Né? Então, nesse sentido... Ou, de si mesmo não. O conjunto não pode ser elemento de si mesmo. Na teoria ingênua, talvez até possa. Mas nos FC não pode. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: um conjunto pode ser elemento de outro conjunto. Certo? Porém, predicados, né, propriedades, também estão relacionados com conjuntos. Porque quando eu estou dizendo o seguinte, X é humano, quando eu digo Sócrates é homem, eu estou dizendo o seguinte: Sócrates pertence ao conjunto dos homens. Ou seja, Sócrates pertence à extensão do conceito é o homem. Né? Então, de alguma forma, eu poderia expressar aqui da seguinte maneira: para todo x, se x pertence à extensão do conceito homem, então x pertence à extensão do conceito animal. Né? Aí aqui, como são conjuntos, né, eu vou usar minúsculo, tá? Porque aqui ele coloca maiúsculo, fica parecendo que existe uma distinção de tipos que não existe. Conjuntos são indivíduos, eu posso quantificar sobre conjuntos, tá? Mas eles são estranhos por isso, porque eles são indivíduos, mas eles estão relacionados a predicados, né? Porque supostamente a extensão de um predicado, de um conceito, é um conjunto. E supostamente todo conceito tem uma extensão, né? Esse é o ponto que causou a contradição no sistema de Frege. Não vou entrar nesse ponto. Então, eu tenho aqui, para todo x, se x pertence a H, x pertence a A. Se x pertence a A, então x pertence a M. Logo, para todo x, se x pertence a H, x pertence a M. Né? E a gente viu aqui que a gente poderia, se a gente pegasse um C arbitrário, um M arbitrário, sei lá, um X arbitrário pertence a H como H e um X arbitrário pertence a como A, né? A gente teria isso aqui. Né? Isso daqui que está aqui à esquerda isso aqui que está aqui à direita, na verdade, isso aqui é uma forma válida do cálculo proposicional, chamado de silogismo hipotético. Né? Então, você vê que essa forma básica do cálculo proposicional, essa silogismo aqui, que é o Bárbara, e a relação de transitividade entre conjuntos estão todas intricadas. Certo? Elas são verdadeiras pelo mesmo motivo. Você pode facilmente checar se esse argumento aqui, silogismo hipotético, ele é válido, fazendo a tabela de verdade. Tá? Já devo ter feito isso aí em algum lugar, né? E aqui que ele expressa, né? Ele expressa dessa segunda forma aqui, né? Utilizando relação de subconjunto. A é um subconjunto de B. Ele botou A e B, né? Eu botei H e A. B de C, logo C de A. Né? Então, esse aqui é um exemplo interessante de como está intricado a lógica e a teoria dos cálculo de predicados e a teoria dos conjuntos, porque supostamente cada predicado, cada conceito está associado à extensão. A extensão de cada conceito é um conjunto. Né? E essas mesmas propriedades também estão refletidas no cálculo proposicional. Aqui, no caso, a relação de inclusão está refletida no condicional. Né? Então, eles têm as mesmas propriedades, as mesmas 3 propriedades aqui que ele colocou para a relação de inclusão, né?
repetindo aqui quais eram. Reflexividade, antissimetria e transitividade. Antissimetria, se você entender aqui esse igual como um bicondicional, e transitividade são propriedades do condicional, tá? O último ponto que eu queria falar sobre inclusão é que o exemplo 1, ok? Demonstre que se A é um subconjunto do conjunto vazio, então A é o conjunto vazio, né? Então, eu vou supor isso aqui, né? Que para todo x, se x pertence a A, eu tenho que botar aqui que eu tenho a premissa, né? Eu tenho a definição do conjunto vazio. Isso aqui eu vou precisar como premissa. Qual é a definição do conjunto vazio? Para todo x, x não pertence ao conjunto vazio. E aí eu estou supondo que todo x que pertence a A pertence ao conjunto vazio, né? Todo x que pertence a A pertence ao conjunto vazio. Então aqui eu vou fazer uma dedução mais simples, tá? Que eu quero falar de outras coisas. Esse condicional, né? A gente sabe que existe uma propriedade no cálculo proposicional que é contraposição. Então um condicional, se eu contrapor ele, ou seja, eu substituir antecedente por consequentemente negando os dois, eu continuo tendo uma proposição equivalente, né? Então aqui eu vou contrapor. Assim, para todo x, se x não pertence ao conjunto vazio, né? Negando o consequente, então x não pertence a A. Isso aqui é a contraposição da primeira, né? Vamos pegar aqui um x aleatório desse aí. Vamos pegar, eu vou chamar ele de B, tá? Então, se B, um B aleatório, não pertence ao conjunto vazio, então esse B aleatório não pertence a A, né? Mas pela premissa 1, eu posso para todos x não pertence a A. Então esse B ele não pertence ao conjunto vazio. Aí aqui eu vou fazer o modus ponens e eu concluo que esse B não pertence a A, né? Como o B é arbitrário, eu vou concluir que para todo x, x não pertence a A. Conjuntos, eles são entidades extensionais, eles são definidos pelos seus membros, né? Então, o A, ele tem exatamente os mesmos membros do conjunto vazio, de modo que A é o conjunto vazio, tá? Me atrapalhei aqui um pouco, porque como eu deixei para falar de igualdade depois de falar de inclusão, isso aqui precisaria da igualdade. Vamos ver como é que ele fala. Formalmente devemos demonstrar que se A é o subconjunto do conjunto vazio, tá, a gente tem que mostrar que ao subconjunto vazio. Ele fez uma coisa bem mais simples aqui, né? Ele supôs que A é o subconjunto do conjunto vazio. Daí, a gente já provou que conjunto vazio é um subconjunto de A. Então, se A é um subconjunto de conjunto vazio e conjunto vazio é um subconjunto de A, então eles são o mesmo. Eu não pude fazer isso porque eu vou falar de igualdade depois, né? Então, vou fazer essa relação entre dois condicionais e o bicondicional que não estava disponível para mim para fazer essa prova. Mas, de qualquer forma, aqui eu provei que se A é um subconjunto do conjunto vazio, então A tem os mesmos elementos do conjunto vazio. E como conjuntos eles são definidos pelos seus elementos, A é o conjunto vazio. Tá? Então, vamos resolver esse problema aqui que eu criei para mim mesmo. Vamos falar lá da parte de igualdade, tá? 69. Igualdade de conjuntos, tá? Então, o primeiro ponto aqui
é a definição de igualdade. Ele está falando aqui, ó, dois conjuntos A e B são denominados iguais se todo elemento de A é elemento de B e vice-versa. Né? Todo elemento de A é o elemento de B e vice-versa. Ou seja, se para todo x é elemento de A, se e somente se x for um elemento de B. Isso quer dizer que A e B são o mesmo conjunto, porque eles têm os mesmos elementos. Então perceba que aqui, se a inclusão ela é relacionada a um condicional, a igualdade entre conjuntos é relacionada a um bicondicional. E obviamente, gente, isso daqui, um bicondicional, ele é equivalente a dois condicionais, um para cada lado. Então, isso aqui quer dizer o seguinte, que se A e B são o mesmo conjunto, né? Então, todo elemento de A é elemento de B. E todo elemento de B, ou x pertence a B, é elemento de A. X pertence a B, então x pertence a A. Isso quer dizer o quê? Que A é igual a B se somente se A é subconjunto de B e B é subconjunto de A. Tá? Por quê? Porque a igualdade entre conjuntos é definida a partir de um bicondicional e a inclusão a partir de um condicional. Né? Então, quando eu tenho um bicondicional, eu tenho um condicional para os dois lados. Então, se eu tenho um bicondicional entre A e B, eu tenho um condicional de A para B e de B para A. Né? Então, esse aqui é outro ponto em que a estrutura da lógica ela é muito parecida com a estrutura da teoria dos conjuntos. Vamos ver o que foi que peguei mais aqui para falar. Página 62. Aqui, ó. Aqui. Um conjunto A é diferente, né? Então, aqui era de igualdade, né? Então, quando é que o conjunto A é diferente de um conjunto B? Né? Então, perceba. Como A igual a B era um bicondicional, né? Era para todo x. X pertence a... Esse aqui tá meio ruim. X pertence a... Se somente se x pertence a B. Então, esse aqui é a definição de igualdade entre conjuntos, né? Eu quero saber a negação disso, né? Isso aqui seria A é diferente de B. Beleza. Então, repetindo ali aquela identidade, né? Isso daqui é equivalente a não existe x não, né? Então aqui tem uma negação aqui, vai ficar com dupla negação, eu já vou tirar. Ou seja, existe um x que falseia esse bicondicional. Não é isso? E quando é que... Aqui a gente pode ir por dois caminhos, né? Quando é que um bicondicional ele é falso em um tablô, né? Por exemplo, um bicondicional ele é falso no tablô quando ou o antecedente, vou dizer, o lado esquerdo dele é verdadeiro e o lado direito é falso, ou com o lado esquerdo é falso e o direito é verdadeiro, ou seja, quando o lado direito e o esquerdo têm valores de verdade diferentes. Então, ou quando existe um x que pertence a A e não pertence a B, ou quando existe um x que não pertence a A e pertence a B. E você vê que é exatamente o que ele está dizendo aqui, ó. A é diferente de B equivale a dizer que existe um x que pertence a A e não pertence a B, o que está na esquerda ali,
Ou existe um X que pertence a B e não pertence a A, né? Então, você consegue, a partir dessa fórmula aqui, derivar a disjunção entre essas duas coisas aqui. Tá? Não vou fazer porque seria uma prova mais difícil, mas pelo tableau você consegue ver exatamente que essa é a condição de verdade, né? Então, vamos ver aqui o que mais que eu coloquei. Ah, tá. Propriedades da igualdade entre conjuntos. E aqui vão ser as propriedades do bicondicional. Novamente, né? Aqui tem até espaço aqui embaixo. A definição da igualdade entre conjuntos, né? Então, A é igual a B, né? Se somente se, isso aqui é a definição, para todo x. Se x pertence a A, ou x pertence a A, se somente se x pertence a B. Como é que a gente prova isso? A gente pega um C arbitrário e mostra que ele pertence a A, se somente se ele pertence a B. Então, se a gente pegar a proposição A, maiúscula agora porque é uma proposição, dizendo que esse x, esse C arbitrário pertence a A, e a proposição B, dizendo que esse C arbitrário pertence a B, então eu tenho que A é igual a B, se somente se A, se somente se B, né? Então, essas propriedades aqui da igualdade entre conjuntos têm que ser as mesmas do bicondicional. E, de fato, né, é verdadeiro que isso aqui é uma tautologia do cálculo proposicional, né? Pode fazer a tabela, né? Por quê? Eu tenho aqui A pode ser verdadeiro ou falso, A se somente se A. Quando é que o bicondicional é verdadeiro? Quando o que está à esquerda dele e o que está à direita dele tem o mesmo valor de verdade. Mas como o que está na esquerda e o que está na direita é a mesma proposição, ela vai ter o mesmo valor de verdade. Na primeira linha, ambas são verdadeiras. Na segunda linha, ambas são falsas, né? Então, isso aqui é uma tautologia, né? Do mesmo jeito, a ordem aqui, né? A, se somente se B. Se isso aqui é verdadeiro, B, se somente se A é verdadeiro. Por quê? Porque o bicondicional ele é verdadeiro quando ambos A e B têm o mesmo valor de verdade. Se eles têm o mesmo valor, se A tem o mesmo valor de verdade que B, B tem o mesmo valor de verdade que A, né? Então, se eu fizer a tabela de verdade desses dois aqui, né? Posso fazer aqui, né? Então, se A aqui que ele colocou de uma maneira fraca, mas na verdade eu tenho se somente se aqui. Mas como A e B são arbitrários, não faz diferença colocar se ou somente se. Vamos lá, então eu tenho A, tenho B, tenho A se somente se B, e tenho B se somente se A. Então aqui eu tenho VV, FF, VF, VF. Então aqui, isso aqui é verdadeiro quando A e B tem o mesmo valor de verdade. Que aqui é verdadeiro, aqui é falso, aqui é falso, aqui é verdadeiro, né? Aqui, B se somente se A é verdadeiro quando A e B tem o mesmo valor de verdade. Fica verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Então, isso daqui é logicamente equivalente a isso, né? Então, se isso daqui for verdadeiro, isso aqui também é, e vice-versa, né? E da mesma forma, eu tenho a propriedade transitiva para bicondicionais, né? Você pode ir lá, A se somente se B, I, que isso aqui é metalinguagem, né? B se somente se C, né? Então isso aqui é se, isso aqui é verdadeiro, então A se somente se C. Você pode fazer uma tabela de verdade como se fosse um argumento, né? Que eu tenho as premissas A se somente se B, B se somente se C, e a conclusão A se somente se C. Você vai ver que esse argumento é válido, tá? Então, aqui novamente, as propriedades do bicondicional, ou propriedades da igualdade entre conjuntos, são exatamente as mesmas propriedades do bicondicional, tá? Então, o último ponto aqui que eu queria falar é que nos exercícios, né? Tem vários exercícios que você consegue, aqui o 4, vários exercícios que você consegue resolver por lógica mesmo, né? Às vezes, só os mais simples, tá? Porque os outros você consegue também, só que fica muito complicado,
É por isso que os matemáticos eles vão pulando assim, alguns passos. Mas os mais simples você consegue fazer passo a passo. Numa prova de dedução natural ou dessas provas meio mistas, como eu estou fazendo aqui, né, que é misturando algumas equivalências, tabela de verdade, você consegue fazer tranquilamente. Então, vá. 4. A afirmação se A é diferente de B e B é diferente de C, então A é diferente de C é verdadeiro ou falso? Então aqui, será que a desigualdade é transitiva? Se for verdadeira, demonstre. Se for falsa, forneça um contra-exemplo. Ela é falsa, tá? E o contra-exemplo é muito simples. O contra-exemplo é o contra-exemplo em que A é igual a C. Ou seja, se a gente pegar isso aqui para ser verdadeira, né? É para A, B e C arbitrários. Né? Apesar de estar usando letras diferentes, não quer dizer que são conjuntos diferentes. Eu posso... o mesmo conjunto pode ter nomes diferentes. De modo que essa substituição aqui, em que o A, eu substituo C por A, é o caso de... Pode ser o caso de A. Então vamos pensar aqui, ó. Que B... Vou dar aqui um contra-exemplo mais específico, ó. O A é o C, que é o conjunto vazio, e o B é o conjunto que contém o número 1. Conjunto qualquer. Então, nesse caso, é verdade que A é diferente de B, né? Já que A é o conjunto vazio e B não é vazio. É verdade que A é diferente de B. É verdade que B é diferente de C, porque C é o conjunto vazio, né? B é diferente de C. C é o conjunto vazio e B é um conjunto que tem um elemento. Só que, mas, A é igual a C, porque ambos são conjunto vazio, né? Então, aqui é a resposta dessa questão. Então, eu vou parar por aqui. Eu penso que nesse vídeo que eu falei de inclusão e igualdade, eu penso em fazer outro vídeo sobre interseção, que tem a ver com a conjunção, e união, que tem a ver com a disjunção. Depois, complemento, que tem a ver com a negação, e depois a noção de a operação de diferença. Tá bom? Então, eu vou parar por aqui. Então é isso. Tchau, abraço.